Em meados de 1300 a.C., os hititas da região da atual Turquia e o Egito se tornaram as principais potências do mundo, seguidos do despertar da Síria, enquanto os micênicos dominavam o mar Egeu. Indo-europeus estavam tomando territórios, formando novas tribos, da Europa selvagem até as florestas da Índia. Os Shang dominavam a China e tribos viviam na Idade da Pedra no norte da Sibéria, Japão, Américas, Austrália e ao sul do Saara. Este episódio é dedicado a entender como o Egito sobrepujou todas as nações da Idade do Bronze. Para tanto, conheceremos a vida de Ramsés II, conhecido como Ramsés o Grande, o mais poderoso dos faraós. Em nosso canal, contamos a história de um jeito diferente, descrevendo os acontecimentos de forma cronológica e intercruzando os 7 assuntos que observamos neste canal, sendo eles a história, a arqueologia, a antropologia, a filosofia, a teologia, a ciência e a arte. Estes 7 assuntos integrados nos darão uma visão completamente diferente da história. Portanto, curta, compartilhe e se inscreva neste canal, acione o sino de notificações para mais vídeos como este. Verifique no título do vídeo a cronologia histórica e abaixo deste, nas descrições, a nossa bibliografia. Para uma civilização se desenvolver, precisa de uma população grande e saudável, capaz de garantir alimento ao ponto de que outros tenham tempo de se especializar em outras atividades e tecnologias. É por isso que os povos que optam por pastoreio ou caça não desenvolvem civilizações, como por exemplo os pigmeus do centro da África, que vivem até hoje como caçadores e coletores. No entanto, o Nilo fazia do Egito uma potência agrícola no meio do deserto. O segundo fator para um povo se desenvolver é a estabilidade política. Quando Ramsés II herdou o trono, já havia 2.700 anos de tradição política, cultural e religiosa que influenciava da África até a Síria, na Ásia, além das imediações no Mediterrâneo. A maneira de concentrar o poder foi o casamento entre irmãos na casa real e manter o rei como um deus na terra, centralizando o poder político e religioso nele mesmo. Faraó era a lei, o deus e o líder. Com esta continuidade e recursos naturais somados, uma grande população obtém riquezas, mas o problema é que estas riquezas podem ser roubadas ou o país invadido a qualquer momento. Algo que ocorria o tempo inteiro na Mesopotâmia e outras grandes civilizações do mundo. Mas o Egito, cercado de desertos ao oeste e sul, mar ao leste, tendo um canal de mar com mais deserto do outro lado, e o grande Mediterrâneo ao norte, não precisava de fortalezas e, ao mesmo tempo, tinha uma saída para o mar privilegiada. Esta posição geográfica do Egito era o perfeito equilíbrio entre estar distante e acessível aos outros grandes polos de civilizações. Uma civilização não se torna grande sozinha, ela precisa trocar recursos com outras, fazer comércio e, principalmente, trocar tecnologias. Um povo pode até invadir e dominar o outro, mas nunca descobrirá todos os segredos e inovações se não fizer comércio favorecendo os outros em alguma coisa. Isso Ramsés II descobriu na prática e, por ser o primeiro faraó a transitar da guerra para a diplomacia, ele se tornou tão grandioso. Em 1299 a.C., Ramsés II tornou-se o líder do Egito. Ele herdou o Egito de seu pai Sete I, que devolveu a riqueza ao país que havia quebrado no final da 18ª dinastia. Os príncipes ainda adolescentes iam para a guerra, casavam e tinham filhos. Ramsés II assumiu o trono ainda jovem
E no momento em que seus inimigos da Ásia resolviam assuntos locais, ele reconstruiu o exército egípcio. Estima-se que tenha tido mais de 100 mil guerreiros, sendo um dos primeiros reis da Idade do Bronze a ter exércitos profissionais pagos. Ele começou por eliminar piratas da Sardenha que atacavam navios e vinham ao Egito fazer comércio. Batalhas marítimas não eram a especialidade dos egípcios, mas ele venceu, além dos sardenhos, os Luca, possivelmente os lícios, e os Shekelesh, todos povos do mar Mediterrâneo vencidos com boa estratégia que viria a se tornar uma de suas marcas. Com isso, ele garantiu que o Egito ficaria mais rico. Não apenas os venceu, como incorporou guerreiros sardenhos à sua guarda pessoal e dominou a costa norte. Ao sul, ele massacrou os núbios na terra de Cuxi. Em seu templo, ele mandou pintar sua vitória, mostrando-o no carro de guerra, seguido por mais 2 carros, onde estavam seus filhos juvenis. Além disso, na inscrição na parede, ele se gaba de ter vencido sem o auxílio de seus soldados. O Egito tratava os núbios como escravos, tributários e vassalos, de onde tomavam ouro, joias, peles, gado, guerreiros, servos e importavam produtos da África abaixo do Saara. Era uma nação africana explorando outra nação africana e com estas riquezas financiaria a grandeza de Ramsés II. A seguir, Ramsés II precisava garantir que a Ásia estivesse sob seu domínio e, para dominar as rotas comerciais que passavam por Canaã, marchou subindo até a Síria, onde sua estela da vitória diz que ele feriu mortalmente com uma flecha o príncipe cananeu. Ele tomou os demais príncipes cananeus como prisioneiros e os levou para o Egito e anexou o estado vassalo hitita de Amurru. Então, para controlar a centralidade de seus domínios, ele tomou a antiga capital dos Ixos, onde moraram os hebreus séculos antes, uma cidade celeiro chamada Avares, em Pi-Ramsés, que se tornou a sua capital. Ele era o autêntico faraó megalomaníaco, colocando seu nome em obras que haviam sido feitas por outros faraós e construindo mega estátuas suas por toda parte. Ele construiu um templo em sua homenagem, o Ramesseum. Milhares de pessoas foram mobilizadas para construir as obras em maior escala já feitas no Egito desde as pirâmides. O mais vigoroso exemplo foi Abu Simbel, ao sul do Egito, a caminho da Núbia, esculpido na montanha com 4 estátuas de 20,5 metros retratando ele próprio. Para quem vinha da Núbia, um país explorado pelo Egito, era uma amostra de sua superioridade, reprimindo qualquer ideia de revolta. Fez ainda junto a este um segundo templo menor para sua rainha Nefertari, sua amada favorita. Entre uma centena de mulheres de todos os povos e seus muitos filhos, ela era a mais bela egípcia de seus dias, considerada esposa do deus, sempre retratada com maquiagem, joias e vestidos sensuais de linho transparente. Pela primeira vez, uma mulher foi retratada em estátuas gigantes, onde era vista com 10 metros de altura, na mesma estatura de Faraó. Foram 20 anos para completar Abu Simbel, que ficava entre a primeira e segunda catarata do Nilo, construído em rocha sólida dentro da montanha. Como Ramsés significa filho do deus Sol Ra, o templo de Abu Simbel foi projetado para todo 22 de fevereiro e 22 de outubro projetar a luz do sol. Nas próprio faraó estava retratado, entronizado como um deus. Alguns acreditam que estas são as datas de seu aniversário de sua coroação. Depois de séculos enterrado nas dunas, Abu Simbel foi descoberto, mas em 1960, da era cristã, o governo do Egito decidiu criar um lago artificial para uma hidrelétrica. Isso deixaria o templo no fundo do lago. Foi então que, para salvar Abu Simbel, investiu-se 42 milhões de dólares, 3 mil homens
e 5 anos de trabalhos com máquinas modernas e cortaram as estátuas gigantes em blocos de 3 a 20 toneladas. Tudo foi remontado em rocha depois de movido a uma distância de 180 metros do local, 64 metros acima do nível anterior, alinhando inclusive a posição solar anterior. Foi uma operação arquitetonicamente perfeita, digna de Ramsés. Em 1295 a.C., ele voltou a enfrentar o seu grande rival, os hititas, e ocorreu a famosa Batalha de Kadesh, ou de Cádiz, na Síria, onde havia uma cidade fortificada sobre um morro ao lado de um grande vale. Ele trouxe do Egito 20.000 soldados egípcios, com 4 divisões, cada uma com o nome de um deus egípcio. Chegando à Síria, homens locais informaram que o rei hitita Mutalu havia abandonado Kadesh e rumado ao norte, rumo a Alepo. Ramsés II os perseguiu, deixando suas outras divisões para trás, mas os egípcios torturaram alguns moradores locais e descobriram que os hititas estavam escondidos na floresta. E quando perceberam, os hititas saíram do bosque e atacaram o acampamento egípcio enquanto Ramsés II alimentava seu leão de estimação. Surpreendido, Ramsés II gritou para que seus soldados se acalmassem. Então pulou em sua biga e atacou 6 vezes os inimigos. Sua coragem motivou seus soldados e forçou os hititas a fugirem para o outro lado do rio. Ramsés se tornou herói por salvar a maior parte do seu batalhão e pilhas de mãos dos seus inimigos foram empilhadas aos seus pés. Ele mandou esculpir a história da batalha em todos os seus templos, mas a batalha não foi uma vitória verdadeira, no máximo um empate, já que Ramsés II teve que deixar Kadesh. Temendo a derrota e percebendo que os hititas não podiam ser vencidos, Ramsés voltou ao Egito e os heteus dominaram a Síria, do Líbano a Damasco. Kadesh é uma batalha importante porque serve de alinhamento cronológico. Depois disso, Ramsés relata que construiu uma indústria das armas em Pi-Ramsés, onde ele se gabava de produzir espadas, lanças, escudos e até 250 carros de combate e 1.000 escudos em 1 semana e meia. E como Cádiz continuou na mão dos hititas, Ramsés fez uma nova campanha em Canaã para tentar se apossar dos territórios mais ao sul, dominados no Negev, Edom, Amon, várias cidades de Canaã e finalmente até Esbom e Damasco. Até seu 9º ano subiu novamente além de Cádiz até o Líbano, mas apesar de vencer muitas batalhas, nunca controlou de fato esta região e nem venceu os hititas, que moravam bem mais ao norte numa fortaleza, e finalmente se dedicou a construir e aproveitar a sua riqueza. Ele viveu tanto tempo que viu a morte de sua bela esposa principal, inclusive de seus 2 filhos mais velhos. Enquanto isso, a Síria estava crescendo perto das fronteiras do Império Hitita, o que levou os hititas, pressionados por guerras vindas do seu litoral e agora do mundo da Idade do Bronze pelos assírios na sua fronteira leste, a buscarem um acordo com o Egito. Finalmente, no 25º ano do reinado de Ramsés, um novo governante hitita, chamado Hattusilis III, assinou um acordo de paz com Ramsés II, no primeiro e maior esforço diplomático da história. Ramsés casou com a filha de Hattusilis III para selar a diplomacia. Este período corresponde às histórias bíblicas de Débora e Baraque, que em 1258 a.C. colocaram fim à opressão de Jabim e deu origem à paz no norte dos territórios de Israel. Débora é uma história bíblica interessante que mostra que um povo patriarcal, por vezes acusado até de machista, na verdade não tinha um rei, era governado por uma democracia representativa e naqueles dias tinha como maior líder uma mulher, uma profetisa. Esta também é considerada a era dos heróis gregos na Grécia micênica, quando teria vivido os lendários de toda a mitologia grega.
Ramsés II morreu com mais de 90 anos e foi enterrado numa suntuosa tumba no Vale dos Reis. Foi tão famoso que mais 9 faraós adotaram seu nome, mas sem ao menos a sombra do seu reinado de 66 anos como faraó. Obviamente, com o tempo, sua tumba foi saqueada, o que deve ter enriquecido os ladrões. Se os caixões de Tutancâmon, um faraó sem importância, tinha mais de 200 quilos em ouro, imagine quanto teria o de Ramsés o Grande. Seu corpo mumificado foi transportado envolto em linho, posto num caixão comum de madeira e deixado à espera do que fazer na tumba de uma rainha desconhecida de dinastias anteriores e, finalmente, depositado no túmulo de um sumo sacerdote até ser descoberto muito tempo depois, na atual era. Foi um final decepcionante para um homem tão egocêntrico. Hoje sua múmia está no Museu do Cairo, onde podemos ver este homem de 1,70 m, calvo e com cabelos nas laterais, dono de um avantajado nariz aquilino. Gaston Maspero foi o primeiro a pesquisar a múmia, mas preocupados com os danos que vinham deteriorando a múmia, ela foi enviada em 1976 à França, onde foi recebida com honras militares de um rei e dizem que tinha até passaporte listado como rei falecido. O exame mostrou que os últimos anos de Ramsés foram sofrendo de artrite, com vários problemas dentários, inclusive um buraco na mandíbula que pode tê-lo levado ao fim por uma infecção na boca. Em seu lugar reinou Merneptah, seu filho, que assumiu em 1232, já velho, e teve que repelir uma série de invasões dos líbios. Em sua Estela da Vitória, Merneptah também relata suas campanhas no sul da Palestina, e entre os povos vencidos, pela primeira vez na história, há uma menção a Israel, que é citado como um povo e como um país, indicando que para os hebreus estarem instalados em Israel naquela época, logicamente já tinham saído do Egito há muito mais tempo e, portanto, Ramsés não foi o faraó do Êxodo. Merneptah diz ter eliminado Israel, mas aqui vemos mais uma vez o quanto os faraós sabiam contar vantagens e seus registros são bem tendenciosos, pois Israel ainda existe até hoje. Ramsés mentiu sobre Kadesh, Merneptah contou vantagens demais sobre sua estela e as pessoas ainda criticam a Bíblia, que descreve derrotas de seu povo e o pecado de seus reis como um livro não confiável do ponto de vista histórico. O reino de Merneptah pode ter sido o período paralelo aos 7 anos de opressão dos midianitas e do livramento por Gideão entre 1211 e 1171 a.C., mas depois de Ramsés, o Egito nunca mais foi o mesmo, embora ainda tenha durado muito, nunca mais foi a superpotência que havia sido. Um novo metal estava sendo forjado em algum lugar, provavelmente na Anatólia, e isso levaria ao fim do mundo do bronze. O que aprendemos de Ramsés? Que no final tudo termina em vaidade inútil e a enorme riqueza de alguns geralmente é conseguida com a enorme pobreza de outros. Aprendemos que a guerra pode ser evitada com a diplomacia, buscando o bem comum dos povos, convergindo interesses, mas quando o coração do povo é de pedra, eles preferem idolatrar um homem, dando tudo de todos para um único e deixando todos os demais sem, seguindo cegamente sua liderança, pois vivem entre o pêndulo do medo da miséria e a ganância de ficar com tudo.